Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui aos estudos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, como interpretar as Escrituras. E o nosso tema de hoje é a Bíblia como profecia. A Bíblia não é apenas um livro histórico, a Bíblia não é apenas a palavra viva, mas a Bíblia também é a palavra profética. O mesmo Deus que atuou em toda a história e conhece o futuro, revelou aos seus servos, os profetas, aquilo que iria acontecer. Pelo menos 30% do conteúdo bíblico, ele é profético. 30% desse conteúdo da Bíblia, significando aproximadamente um terço da Bíblia, ela revela aquilo que ainda não aconteceu. Ou seja, Deus revela o futuro aos seus servos, os profetas, para que eles anunciem às pessoas da humanidade aquilo que ainda não aconteceu. E como nós podemos acreditar que a Bíblia realmente revela o futuro? A Bíblia mostra que Deus atua na história. A Bíblia também mostra que Deus conhece o futuro e o revelou. Como nós podemos então comprovar? A própria Bíblia vai explicar que a vida e a vinda e morte do Messias, Jesus Cristo, quando ele veio a primeira vez, ele veio como Messias, aquele que vem libertar o seu povo da escravidão do pecado. Então, todos os acontecimentos da vida de Jesus como Messias estavam profetizados no Antigo Testamento. Na época em que Jesus veio, não existia o Novo Testamento. Então, a Bíblia, ela se resumia no Antigo Testamento. E todos os profetas que falaram sobre Jesus tiveram suas profecias cumpridas na vinda de Jesus. Pelo menos 65 predições messiânicas diretamente do Antigo Testamento comprovam os acontecimentos na vida de Jesus Cristo como Messias. Aqui nós vemos em Gênesis 49, versos 8 a 12, profetizando que Jesus, o Messias, viria como um leão, aquele que vem com força, que vem com coragem. E Jesus veio a esse mundo com coragem para enfrentar as marcas do pecado, para carregar sobre seus ombros toda a culpa de toda a humanidade. Em Isaías 53, versos 3 a 7, o profeta Isaías, há muito mais de 2000 anos antes, ele disse que os pés do Messias, Jesus Cristo, seriam traspassados por pregos e lança. E isso aconteceu na vida de Jesus no momento em que ele se ofereceu como resgate do pecador na cruz do Calvário. Daniel também, capítulo 9, verso 2 a 27, profetizou a vinda e a morte do ungido Filho de Deus. E Miqueias, o profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, disse que Jesus nasceria em Belém da Judéia. E Jesus nasceu de fato em Belém da Judéia. E tudo concorria para que Jesus não nascesse em Belém da Judéia. Quando Maria estava grávida, ela estava em Nazaré. E Jesus nasceria em Belém. Então, Maria teria que andar 150 quilômetros a pé, grávida, para então Jesus nascer em Belém. E quando Maria andou os 150 quilômetros, não havia lugar para Jesus nos hotéis em Belém. E então Jesus nasce num curral, juntamente com os animais. Nasce numa manjedoura, num berço de palha, cumprindo então a profecia que Jesus nasceria em Belém da Judéia, pelo profeta Miqueias. Zacarias 9, verso 9, diz que o Messias montaria em um jumento, e isso aconteceu na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entrou com o jumento, montado no jumento, e foi recebido ali com palmas. Todas as profecias messiânicas, pelo menos apontamos aqui 65 delas na Bíblia, que prediziam histórias sobre a vida de Jesus, sobre a sua primeira vinda, cumpriram-se ao pé da letra. Isso mostra que a palavra de Deus não falha. Se o Antigo Testamento se cumpriu à risca na vida de Jesus,
a vinda de Jesus como Messias, a sua morte e ressurreição, estão marcadas nas páginas do Novo Testamento. E nessas páginas do Novo Testamento, Cristo fez uma promessa. Ele falou também sobre a sua segunda vinda. E o que é que pode encher os nossos corações de esperança? O que o cumprimento dessas profecias sobre o Messias nos dizem sobre hoje, o tempo que estamos vivendo hoje? A profecia da segunda vinda de Jesus, a qual ele mesmo falou em Mateus, o discípulo escreveu no capítulo 24, verso 1. Jesus disse que quando estivesse próximo da sua vinda, da sua segunda vinda, anteriormente ele disse, virei outra vez. E os discípulos perguntaram para ele, mestre, mas que sinais haverá na tua vinda? Quando é que nós podemos saber que está próximo o tempo do fim? Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 1, haverá guerras, rumores de guerras, fome, peste, sublevação da natureza. E em nossos dias, nós estamos experimentando tempos difíceis, mas Jesus disse que são princípios das dores. Assim como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram, nós temos a certeza de que tudo aquilo que está no Novo Testamento, falando sobre a vida de Jesus, sua morte e ressurreição, e a sua segunda vinda, que também está escrito lá em São João, capítulo 14, versos de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus disse, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Essas promessas enchem de esperança o nosso coração. Não quer você também estar ansioso pela segunda vinda de Jesus? Estamos enfrentando dias turbulentos, confusos, onde os acontecimentos atuais desafiam a própria ciência. Mas Cristo, na sua palavra, nos deixou o conforto de que um dia tudo isso terá um fim. E nós acreditamos que assim como foram cumpridas as profecias à risca do Antigo Testamento, Jesus voltará. E eu quero te convidar, amigo, para encerrarmos então com uma oração ao nosso Deus. Maravilhoso Pai, o Senhor nos encheu de esperança através das profecias cumpridas do Antigo Testamento. E o Senhor também nos prometeu que Cristo voltará novamente, outra vez, assim como dizem os livros de Apocalipse, João e o livro de São Mateus. Estamos com esta grande esperança em nossos corações, que o Senhor há de restaurar novos céus e nova terra, em nome de Jesus.